Olá, meu nome é Adilson Ivan e junto com meu amigo Wellington Oliveira iremos apresentar uma aula sobre inputs, outputs e formatação strings em Python. Também iremos escrever alguns programas onde poderemos receber dados de entrada dos usuários e exibir mensagens na tela. Vamos iniciar com a função chamada print e vamos passar um argumento para ela. Vamos escrever print olá e temos olá impresso na tela. É possível perceber que a palavra olá está sendo exibida sem as aspas. Isso acontece pois as aspas são utilizadas na representação interna de strings no Python. Veremos agora uma expressão matemática sendo exibida em Python. Eu vou escrever aqui print 7 mais 9 mais 2 menos 9. E aí a gente tem o resultado da operação aritmética. Vamos chamar print novamente, mas dessa vez passando mais um argumento para ela. Passar print, olá, tudo bem. Dessa forma, podemos perceber que a mensagem exibida possui um espaço entre as duas palavras. Agora, eu irei definir duas funções no script de exemplo. As duas funções devem calcular o quadrado de um número. Entretanto, apenas uma vai exibir o resultado, enquanto a outra vai imprimi-lo. Ao criar uma função, escrevemos def e o nome da função em seguida. Vou chamá-la de retorna num quadrado. E ela vai receber um parâmetro chamado número. Logo abaixo, indico que ela retorna minha variável elevada ao quadrado. Agora vou criar uma segunda função. Inicio novamente escrevendo def e em seguida passo o nome da função, que neste caso será retorna string quadrado. E o argumento novamente será número. Mas desta vez, o que eu vou fazer é, ao invés de colocar um retorno, eu vou definir um print. E vou escrever que o quadrado de número, que é a variável que eu estou passando para a função, é número elevado ao quadrado. Agora a gente vem e clica em Run, Module. E aí a gente vai ter as duas funções carregadas no shell. Agora eu vou armazenar o resultado das duas funções em uma variável. Dessa forma, minha variável retorno underline num vai receber o resultado da operação matemática definida na função retorna num quadrado. Passo um argumento qualquer, 5 por exemplo, e aperto Enter. Quando a mesma é executada, a gente percebe que nada é impresso no prompt. Isso acontece pois ela apenas retorna o valor e não envia o comando de print. Se verificarmos o valor da variável, retorno underline num, a gente percebe que a operação deu certo. Agora vamos chamar a função retorna string quadrado e passaremos novamente um valor qualquer. Mas dessa vez nós esperamos que algo seja impresso na tela. Retorno underline string, recebe retorna string quadrado de 5. E temos o print. O quadrado de 5 é 25. Entretanto, se tentarmos analisar o conteúdo da variável retorno string, nada é exibido. Pois quando uma função não possui return em sua definição, o Python não retorna nada. Como o retorno underline num se refere a um valor numérico, é possível utilizá-lo em uma operação matemática, como soma, retorno underline num mais 2. Entretanto, a variável return string não se refere a um valor numérico, e ao tentar fazer o mesmo, iremos obter uma mensagem de erro. Retorno underline string
mais 2. Neste caso, a nossa variável não possui nenhum valor, ela é do tipo none, e esse tipo de operação não é possível para esse tipo de variável. Agora que aprendemos a utilizar a função print, vamos utilizar a função input para receber informações do usuário. Ao chamá-la, passamos um único argumento, que neste caso é uma string, que será exibida quando input for chamado. Vou fazer um teste com input, qual o seu nome. Perceba que o cursor está piscando, ou seja, está aguardando uma entrada. Vou digitar aqui um nome qualquer. Aperto Enter e pronto. Temos a saída dessa função. Ou seja, minha resposta é retornada como uma string pela função input. Vamos chamar input mais uma vez. Mas agora eu vou armazenar o resultado em uma variável chamada nome. Nome recebe input. E mais uma vez a frase. Qual o seu nome? E vou escrever JSON. Ao executar essa função, o usuário digita o nome e esse valor é retornado como string. Agora vamos fazer o mesmo, com uma pergunta diferente. Local recebe input, onde você mora. E eu vou escrever Crystal Lake. E temos uma string local que é retornada para essa função. Portanto, nome se refere ao nome que o usuário entrou e local se refere ao local que o usuário entrou. Agora que temos duas variáveis, podemos exibir uma mensagem para o usuário. Primeiro, escrevemos print e depois passaremos 3 argumentos. Um deles é nome, o outro é uma string mora em e o outro é a variável local. E assim temos a string JSON mora em Crystal Lake. Para a função input, o retorno é sempre uma string. Portanto, se passarmos um número, o retorno vai ser um número em forma de string. Vamos fazer um teste. Com idade, recebe input. Qual a sua idade? Quando apertarmos Enter, nós vamos entrar com um valor numérico. 33, por exemplo. É possível perceber que o retorno vem com aspas. Podemos fazer um teste usando operações aritméticas, como idade mais 2, por exemplo, e vamos perceber um erro. A única operação que irá funcionar é a multiplicação, que neste caso apenas repete a string o número de vezes que for indicado. Idade vezes 2, teremos 33, 33 seria 33 concatenado com ele mesmo. Bom, já vimos que a representação de strings pode ser feita utilizando aspas simples ou duplas. Vamos ver, entretanto, que existe uma terceira maneira de representar. Se colocarmos 3 aspas numa string, 3 aspas simples, a mesma pode ser exibida em múltiplas linhas. Por exemplo, vou imprimir uma string de 3 aspas com como na primeira linha, vai na segunda, você na terceira, fecho, e temos o print em múltiplas linhas. Se a gente atribuir uma variável a essa mensagem, como vai você? A gente percebe que como vai vem de uma forma diferente. Ele tem barras seguidas da letra N. O que acontece é que esta é a representação do espaço em Python. Chamamos de caractere especial e temos vários outros caracteres especiais. Neste caso, a barra representa o escape e a letra N indica o comando para uma nova linha. Um outro exemplo é a impressão de strings utilizando tabulação entre elas. Eu vou fazer um exemplo com 1 tabulado, 2 tabulado, 3. Então a gente vai ter 1, tabulação 2, tabulação 3. Existem outras sequências utilizando o escape. Um outro exemplo é o barra barra. Como a barra invertida simples é utilizada como escape, se quisermos representá-la em uma string, precisaremos utilizar uma nova combinação entre escape e uma nova barra simples. Se tentarmos, por exemplo, utilizar print com uma barra simples, iremos obter um erro. Se usarmos, entretanto, a barra invertida como escape e uma nova barra invertida representando ela mesma, teremos a barra
conforme a gente queria. Outra sequência útil é a barra aspas simples. Barra aspas simples. Para incluir aspas simples na string. Poderíamos utilizar a combinação de aspas duplas e aspas simples, como a gente abre uma aspa dupla, define a string que a gente quer entre aspas simples, e aí a gente tem a aspa simples representada. Ou, da mesma forma, a gente indica print, abre aspa dupla, dentro da aspa dupla, do jogo de aspa dupla, a gente coloca a string que a gente quer, e novamente a gente tem a string representada com aspas duplas. A gente também pode fazer combinações. Como assim? A gente pode colocar print, abre uma aspa dupla, a gente coloca uma string entre aspas simples, fecha essa string e passa uma nova string como argumento. E aí a gente tem A e B, ambos entre as aspas simples. Só que a gente também pode utilizar o print, aí a gente coloca a string que a gente quer, a barra de escape, a nova string, novamente a barra de escape e a aspa simples, mais uma string e a aspa simples. E aí a gente tem ABC entre aspas simples, o que torna o código muito mais fácil de se visualizar quando a gente tentar colocar uma string e dentro dessa string a gente for usar um caractere especial como aspa simples ou dupla. O mesmo, nesse caso, pode ser utilizado para aspa dupla. A gente pode ter, por exemplo, print, ele disse, oi. E novamente, a gente fecha a sequência e a gente tem ele disse oi, entre aspas. E assim, aprendemos algumas formatações de strings, como utilizar input e como exibir mensagens na tela. Muito obrigado e até a próxima.